Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Olá, graça e a paz. Nós estamos aqui para começar mais um Momento Café com Propósito. E o tema de hoje é Eu Decidi Sonhar. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens sobre eu decidir. Nós vamos falar sobre sonhos, sobre crer, sobre fé, sobre perseverar, sobre perdoar, sobre a vida, sobre viver. Hoje está aqui comigo a Joyce Jacob. Ela também é membro aqui da nossa igreja, da Igreja Chamar. Participa da nossa célula. A Joyce é a esposa do Luciano, né? Mãe da Alice e do Arthur, analista judiciária e também consultora de bem-estar da Doterra. E a Joyce tem muito a nos ensinar hoje sobre sonhos, porque ela é uma pessoa que decidiu sonhar, que é exatamente o nosso tema de hoje. E daqui a pouco a palavra vai estar com ela. Eu gostaria de ler aqui Salmo 126, que fala assim, ó. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Essa passagem fala um pouco dos peregrinos de Israel, que eles foram cativos por um tempo para a Babilônia, mas eles sonhavam de retornar à sua terra. Todos nós, acredito que tem esse sonho, né? De viver na sua casa, de viver aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. E aí, quando eles foram restaurados de volta para Jerusalém, a Bíblia aqui fala que eles falam que pareciam que estavam sonhando, de tão alegres que eles ficaram. E todas as nações reconheceram que, de fato, o Senhor fez fez grandes coisas por eles. E então a Bíblia fala sobre sonhos, fala sobre a importância de sonhar, porque aquele povo não desistiu de sonhar de voltar para Jerusalém, porque eles estavam vivendo aquele tempo sombrio, aquele tempo difícil numa terra distante. Então a Bíblia nos ensina a sonhar, nos ensina a semear, porque aqui também fala que aqueles que semeiam enquanto choram, eles colherão com alegria. Então falam que ensina a gente a agir, né? Quando fala semear, significa plantar. Então eles continuaram semeando, eles continuaram agindo, e um dia Deus restaurou a sorte deles, e eles puderam testemunhar essas grandes coisas que o Senhor fez por eles. Então o nosso Deus, ele é um Deus de sonhos. A Bíblia nos incentiva a sonhar, né? Quantas passagens que a gente lê que fala sobre pessoas sonhadoras, quantas passagens que as pessoas estavam desanimadas e a palavra de Deus foi de ânimo, falando para ela se levantar. E quantas passagens também que o Senhor manda a pessoa olhar para frente, olhar para cima, né? Quer dizer, contemplar aquilo que ainda não aconteceu, porque o sonho nos move. E Joyce, eu quero passar para você, né? Porque você que vai contar seu testemunho, que eu sei que é uma mulher sonhadora, e não só sonhadora, mas também que tem vivido a realização de sonhos. E que você fica à vontade, deixa o Senhor te usar. Aquilo que Deus colocou no seu coração, nós estamos aqui para receber. Amados, graça e paz. Um prazer, Daiane, estar aqui, né? Fiquei muito honrada. O prazer é nosso. E sinto muito honrada mesmo de estar aqui hoje para contar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho tanto da minha história, um pouquinho da palavra. E desde que a Daiane me fez o convite, tenho pedido muito a Deus para que Ele me direcione, né, naquilo que... E foi engraçado que a Daiane, né, a gente não tem tanta proximidade, acho que ela nem conhece a minha história, nada, não. Assim. Ela me ligou e falou assim, estamos com uma série de mensagens e eu queria te convidar e tal. Eu falei assim, tudo bem. O tema é Decido Sonhar, né? Eu decidi sonhar, né, Daiane? Foi bem assim, né? Sim, mas eu pensei assim, que se não tivesse a ver com você, você ia falar assim, não, esse tema não. Então, a partir do momento que você falou assim, amém, eu falei, então tem a ver com a história dela. Gente, e de fato tem. Eu
como a Daiane apresentou aqui, né? Sou casada com o Luciano, sou mãe do Arthur e da Alice, que eu acredito que seja a minha maior missão nessa terra, criar eles, né, nos caminhos do Senhor, e Deus me presenteou com essa família linda, e eu quero honrar muito aquilo que Ele tem depositado em minhas mãos. E nasci, né, fui nascida e criada ali em Itoraí, nasci em um lar cristão, e sim, eu devo a meus pais os valores que eu tive, né? Fui criada em um lar muito abençoado, né? Tanto um casamento abençoado mas um lar também muito simples, muito humilde. Por trás de cada dos nossos diplomas, dos nossos estudos, né? Tem o suor do meu pai ali, que até hoje é lavrador, até hoje, né? Trabalha ali do suor das mãos dele, e aprendi muito, tanto com ele como com a minha mãe, sobre a importância, né, e foi engraçado você me chamar, Daiane, porque eu sempre tive a fama de ser muito sonhadora. Ai, né? Que bom! Engraçado isso, porque eu tenho isso mesmo, eu me intitulo como uma inconformada. E não no sentido de ingrata. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz e fez na minha vida, mas eu sempre acho que eu posso fazer algo mais. E buscar algo mais. Que Ele tem algo melhor para mim e para minha vida. Então, assim, como eu digo que aprendi muito cedo, né, a lutar pelos meus sonhos e a buscar, e quando você busca, né, e coloca isso na presença de Deus, o favor dele nos encontra, a provisão dele vem, né? Não quer dizer que quando você decide sonhar vai ser fácil, vai dar tudo certo. Pelo contrário, muita coisa vai dar errado. Muita coisa vem, né, para te tirar do caminho do objetivo. E eu não sei com que objetivo, né, Deus levou a Daiane a me fazer esse convite, mas eu estou aqui hoje para falar para você, mulher que está me ouvindo, que talvez nesse percurso deixou sonhos para trás. A vida te levou a lugares que talvez hoje você não se reconheça, mas eu gostaria de te encorajar nessa manhã a resgatar esses sonhos e contar um pouquinho da minha história, do que Deus fez por mim, né? Do que é improvável, às vezes, aos nossos olhos, Deus realiza, dos menores aos maiores. Eu vou citar um exemplo, né, que veio logo em minha mente. E quando, já no vestibular, assim, a gente sempre cresceu ali, família muito humilde, né? Meu pai sempre trabalhando nós nunca passamos necessidade, mas também não tivemos em abundância. Então, assim, meus pais suaram muito para nos dar, né, o melhor estudo dentro daquilo que eles conseguiram, e chegou na época de fazer vestibular. E o meu sonho era dar uma vida melhor para eles. Era meu sonho realizar isso, de alguma forma. E a nossa possibilidade, às vezes, o que está diante dos nossos olhos, às vezes a gente sonha de acordo com o que a gente tem nos nossos olhos, né? As nossas vistas. A gente não sabe como que vai fazer, e Deus faz. E eu falava assim, a possibilidade que tinha era o transporte que levava para Itapuranga, para fazer letras ou geografia. E meus irmãos Era o mais fácil. Era o mais fácil, né? Eu tinha que passar na UEG, né? Por não ter condição de pagar, eu tinha que passar na Federal, UEG e tal. E morar ali perto, né? Como que eu ia para outra cidade? Enfim. E eu não quero. Não é meu sonho. Não é isso que eu queria e tal. Aí eu vi que aqui estava tendo sistema de informação aqui em Itaberaí. Falei assim, eu vou prestar lá, né? E comecei a estudar e já procurei ali, né, o que é melhor. E aí eu, véspera de vestibular, pedi uma oração, né, e tal. Aí a pessoa virou e falou assim, Deus tem grandes planos para você. Não é nesse curso que você vai prestar vestibular. Deus vai fazer algo na sua vida e você vai ter uma grande oportunidade. E eu tinha feito o Enem para saber como que estava, meu desempenho foi bom. E nessa época não existia ProUni, né? E aí eu falei assim, ei, já vem atrapalhar meus planos. Lógico que eu vou passar, tô estudando, né? Vamos lá, né? Daí eu não passei naquele vestibular. E eu pensei, mas Deus, né? Vou ter que fazer. E nisso eu já tinha passado em Itapuranga. E aí, com isso, chega uma carta lá em casa. Uma cartinha do ProUni.
você tem direito de cursar uma faculdade, agora particular, sem prestar vestibular, você pode concorrer a uma bolsa, sabia nem ligar um computador e tal. Falei com a amiga me inscreveu. E aquilo, primeiras faculdades que foram aparecendo, eu fui colocando, vi lá, direito, Rubiataba, pode pôr, deve ser perto aqui, pode pôr, põe em Goiânia, vamos ver, que eu tenho uns parentes em Goiânia, vamos dar um jeito nesse negócio. E aí ele me ligou, você acabou de ganhar uma bolsa integral para direito em Rubiataba. Gente, eu falei assim, Deus fez muito mais, eu vou ser uma advogada. Eu vou ser uma advogada, gente, que é isso, que bênção, né, na minha vida. E esse dia, eu entendi a importância, minha mãe me ensinou muito nesse dia. E eu pulei assim, gritei nisso, meu pai já vinha chegando da roça. Pensem na perspectiva do meu pai. Suado, todo sujo de trabalhar. Né? Eu, a mais nova, 17 anos ali, e pulei na frente dele e falei, pai, eu ganhei uma bolsa para direito em Rubiataba. E ele olhou, você sabe, um olhar pesado, e me disse assim, ô minha filha, você sonha demais. Eu imagino, porque como ele teve uma vida muito difícil, né, era normal ele pensar mais na dificuldade do que na possibilidade, né? Claro, e não foi, foi o cuidado de pai. Foi o cuidado de pai, imagina. Não sabia nem pra que rumo era Rubiataba, gente. Estava sonhando mesmo. Gente, a gente não tinha condição de ir lá, né? E de fato não tinha. E aí foi a primeira vez, minha mãe e meu pai sempre tiveram um consenso muito grande. E isso eu aplico muito lá em casa, tento aplicar, né? Que um disser, o outro nunca contradizia, mesmo que contrariado, não na frente um do outro. E foi a primeira vez que eu vi a minha mãe, muito sábia, se posicionar. Mas com muita propriedade, assim. Ela falou assim, Zete, ela chama ele assim, eu não tive oportunidade, eu quis fazer muitas coisas e eu não tive oportunidade. E a Jó está tendo. Eu não sei como, mas ela vai. A gente trabalha 24 horas, mas ela vai. Gente... Você ficou aliviada. Aliviada e, assim, ao mesmo tempo, ao ver a reação do meu pai e das pessoas que, ao mesmo tempo, ficavam felizes e preocupadas, né? De, às vezes, eu me senti culpada por estar sonhando demais. Me senti culpada por querer algo diferente, talvez estar impondo aos meus pais algo que eles não conseguiam me proporcionar. E, de fato, não era eles que iam proporcionar, era Deus que estava fazendo, né? Ali na minha vida, naquele momento. Ela era o que ele tinha preparado para mim, era o que eu pedi de ter condição de ajudar eles algum dia. Não, e tem até, assim, uma frase que fala que Deus te leva até onde você sonha, né? Então é isso que você tá falando. Deus, ele quer que a gente sonhe, ele quer que a gente almeje, o agir é dele. O problema é que às vezes a gente olha tantas circunstâncias que a gente não se permite nem sonhar, nem pedir, nem tentar. E aí você não vê o milagre. Exatamente. E eu vi a mão de Deus em tudo. Ele encaminhou tudo. Ele encaminhou tudo, assim, ó. Eles não tinham condição. A gente não tinha condição de ir abastecer o carro para ir a Rubiataba fazer minha matrícula ali naquele dia. Eu não tinha lugar para ficar, né? Um aluguel ali, onde meu pai ia deixar a filhinha dele lá na cidade que desconhece, conhecia ninguém, gente, lá em Rubiataba. Gente, Rubiataba é uma cidade pequena, viu? Porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo e pensam assim, onde que é esse lugar? Rubiataba é uma cidade pequena, um pouco menor que Itaberaí. Assim, talvez se eu tivesse ganhado em Goiânia, era mais próximo, tinha alguns parentes, a gente dava um jeito, né? Mas Rubiataba, a gente nem tinha ouvido falar, é próximo, mas assim, não tinha nenhum grau, mas era ali que Deus tinha preparado para mim. E assim foi, né? As coisas foram vindo, foram provendo, e eu lembro bem que meus pais tinham condição de me mandar R$250 da época, para eu conseguir. R$100 era de aluguel, a gente tinha que manter as despesas e apostila de faculdade, que eu ganhei a mensalidade, né, e tudo, e tinha que dar para vir visitar, e deu, e a provisão de Deus, e deu, né, aquele ano foi passando, e aquilo, e muitas das vezes, quando você não tem um sonho, essa dificuldade pode te paralisar, porque você pensa assim, nossa, mas tá tão difícil. Exatamente. Era muito mais fácil eu continuar lá em casa. Não vê se torna um peso, né? Sim, quando você não tem aquilo claro na sua mente, do que você quer,
Porque quando você entende o seu porquê que você está fazendo aquilo, você tem um sonho, você está buscando seu objetivo, o sonho te anestesia das coisas que você passa. Elas não são tão pesadas, porque afinal de contas aquilo que está acontecendo para que você realize aquele sonho. Você falando assim, ó, me lembrei exatamente do versículo que leu, que fala assim, ó: quando o Senhor nos trouxe de volta de Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então a pessoa que sonha, ela tem uma característica, ela fica em êxtase, ela fica assim, ai, mas vai dar certo, ela sonha, né? E é igual você falou, ela fica anestesiada, parece que os problemas, eles não são tão grandes, porque você fica assim, ai, mas é o meu sonho. E aí os problemas se tornam pequenos, porque você entende que você está caminhando no sentido da realização daquilo que você busca. Exatamente, e foi bem isso, assim. E logo as suas coisas foram encaminhando, eu consegui um trabalho lá, fiquei um ano assim, dessa forma, logo consegui um trabalho. E mais uma vez a questão de oportunidade, de você agarrar as oportunidades que vêm. Nesse trabalho era no departamento jurídico da usina lá, que a cidade é movida bem por usina de álcool e tudo. Você tem escritório lá, conhece um pouquinho, né, a cidade. E lá era para quem estava cursando direito, mas 7º período acima, tinha que ter prática em computação e tudo. Quando me falaram da vaga, eu falei assim, nossa, é minha. Eu estava no 3º período, não sabia ligar um computador. Mas então, tinha assim, vontade. Tinha vontade, eu precisava daquilo, porque era uma forma que eu ia aliviar meus pais, eu ia estar fazendo algo na área, e eu vi aquilo como uma oportunidade, agarrei, né? Fiz um curso de computação de um final de semana, chamei um amigo, e nós ficamos... Um curso por um amigo, né? Bem profundo, assim. E assim, e quando Deus é de Deus mesmo, tudo que ele me ensinou ali foi o que caiu na avaliação daquele dia. E aí chegou a prova de direito, né? E eu, no 3º período, você imagina o meu conhecimento jurídico na época. E aí eu não sabia responder. E nessa hora o que ia contratar passou. O diretor Aí eu posso falar com o senhor? Aí ele, pode. Eu falei assim, ó, não vou mentir, não. Eu não sei, hoje, eu não sei responder isso aqui. Mas eu preciso muito dessa vaga. E eu só preciso de uma oportunidade. Porque daqui a uns dias eu vou saber. Ele olhou e falou assim, olha, a gente fez muitos testes aqui, mas você me falou com tanta convicção, a oportunidade é sua. Você tem 3 meses para você me provar que você consegue. E eu consegui. Glória a Deus. Consegui. Né? Assim, são pequenas coisas, e quando a gente fala de sonhos, às vezes a gente imagina algo mirabolante, Deus falar o sonho que Ele tem para nós, né? Porque se nós estamos aqui, estamos respirando, Deus tem um propósito para você na sua vida, Deus tem um propósito na minha, e o que vai acontecer na vida da Daiane, às vezes não é o propósito, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu queria fazer algo que a Daiane está fazendo, que legal que ela está fazendo, mas às vezes não é o chamado que Deus tem para você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem depositado, com as oportunidades, né, que Deus tem nos dado? A importância de você se colocar em movimento também, não só sonhar, né? O que você vai fazer, as ferramentas que vão vindo para você conquistar aquilo, né? E consegui sair de lá como gerente do departamento jurídico. Sou muito grata por esse período que eu aprendi. E saí de lá, fizendo o concurso, fui aprovada com 21 anos lá no concurso do Tribunal de Justiça e exerço o cargo há 12 anos. Sou funcionária pública do Tribunal de Justiça. E a importância de se ter vários sonhos, porque talvez se fosse o meu objetivo de vida, nossa, eu vou me formar em Direito, eu vou passar num concurso público e tudo. Aos 21 anos eu conquistei aquele concurso, e aí? A vida é movida por sonhos. E outros sonhos virão daqueles que veio. Então eu já queria trabalhar e fazer as coisas acontecerem para que realizar os sonhos, né? Você já começou a sonhar novas coisas. Exatamente. Não parou por ali, né? Por ali. E em Eclesiastes fala o seguinte, é bem simples o versículo, mas ele nos fala, Eclesiastes 5:3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Às vezes a gente espera, né, que venha algo que vai mover, que você vai sentir aquela vontade de fazer, mas às vezes essa vontade vem com você se colocar em movimento, com você fazer coisas diferentes.
Às vezes a gente quer resultados diferentes, até nós falamos isso agora há pouco, né, Daiane? Nós falamos que tem uma frase famosa de Einstein que fala assim, né? Que se você continuar... se você não terá resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Então, às vezes, a pessoa ela quer um resultado diferente, mas ela não faz nada de novo. Então, se você não faz nada de novo, você vai continuar com o mesmo resultado que você tem, porque o que você está fazendo já está produzindo esse resultado que você está tendo. Então, se você quer um resultado maior do que o que você está tendo, você tem que começar a fazer algo novo. Exatamente. E nesse alcançar, né, e sou muito grata pela minha profissão, gosto muito do que eu faço ali no judiciário, e comecei a pensar o que Deus queria com aquilo. E é uma pergunta que eu te convido a fazer aí da sua casa. O que Deus pretende, né, com isso que você está passando? Que isso vai te levar, né? Então, assim, talvez ali eu não encontrasse uma forma tão grande de ajudar, mas era aquela ferramenta que eu tinha nas mãos. Então, assim, por um período, eu tive que trabalhar em Itaúsu, ali. E eu não queria ir para Itaúsu, eu queria ficar aqui, né, pela minha vontade. Mas por uma questão de transferência, porque eu passei no concurso em Cubiataba e precisava vir transferindo, né, para enfim ficar aqui. Para chegar em Itaberaí. Itaberaí era o alvo. Era o meu alvo. Era o eu queria sonho. ficar perto dos meus pais, eu tinha meus filhos ali, então era aqui que eu queria criar, tenho meus irmãos aqui, né, que eles vivessem juntos. Então, assim, eu não queria ficar mais ali em Cubiataba. Então, passei um período em Jaraguá e já estava aqui, instalada aqui. Só que aí eu não tinha como, eu estava emprestada, né? Eu não tinha como ficar definitivamente aqui, por questão burocrática mesmo. E a oportunidade que eu tinha era Itaúsu, pelo menos era mais perto que Rubiataba. Então eu fui para Itaúsu e foi uma grata surpresa, né? Foi quando eu estava bem lamentando bastante, falei assim, vou deixar meus filhos, vou para outra cidade, volto, que trabalheira e tal. E aí alguém me mandou assim, floresça onde Deus te plantar. Isso foi muito forte. Eu comecei a pensar, o que eu posso contribuir lá naquela comarca, de alguma forma. E quando eu cheguei, tinham muitos processos previdenciários que precisavam de um impulso. Então eu encontrei uma função dentro daquilo que Deus me colocou. Se eu tinha condição de fazer, o pouco tempo que eu estive por ali, eu acredito que eu fui lembrada por aquilo que eu fiz. Né? Porque nunca você passa por um lugar sem um propósito, né? Exatamente. Quando você falou assim sobre encontrar nas ocupações, tem até uma outra frase que fala que a cura está no movimento. Então, realmente, a cura, o propósito, às vezes a gente fica assim, qual que é o meu propósito? Mas não é nem tanto a gente que o encontra, é como se ele nos encontrasse no caminho. Exatamente. Não é isso? É bem isso. Igual hoje você entende que teve um propósito ali, que às vezes você nem buscava, mas você passou por lá e ele te encontrou. Exatamente. Você teve a oportunidade de usufruir, de florescer, de fazer acontecer. E o quanto cada situação te prepara para aquilo que você vai viver. Muitas das vezes a gente não entende porque certas pessoas que a gente acha que vai ficar na nossa vida para sempre não fica. Certas amizades, de repente, é o agir de Deus na nossa vida. Para tudo tem um propósito. Precisou daquele tempo, né, ali, e a gente tentar aprender, ouvir o que aquilo, né, quer nos dizer e nos trazer. E logo depois eu consegui voltar, né, para cá e então assim estava de novo, né, numa situação confortável novamente. E sempre me questionando. E nesse tempo veio a busca espiritual também, né? Porque sonhos sem um objetivo maior são vazios, né? Porque se você luta por algo para ter recompensa financeira, quando você conseguir ela, você vai sentir que tá faltando. Que não é só isso, né? Falta algo a mais. Tá faltando alguma coisa, vai sentir que tá faltando alguma coisa que você pode fazer mais. E é tão verdade que se esse alcance financeiro fosse a solução, todas as pessoas que tivessem dinheiro, que chegassem num patamar que um dia projetaram, não teria problema, né? E teriam encontrado sentido na vida. Exatamente. E a gente vê que não é só isso, porque são pessoas que continuam com um vazio na alma, continuam buscando, né? Então, realmente não é suficiente. A sociedade em si olha ali a plumagem, né, e tudo, mas Deus olha os nossos frutos, né? E aí chegou numa questão
que eu sempre me questionando ali, tá bom, já me encontrei aqui, faço o meu melhor aqui no meu trabalho. Sabe aquele sentimento de você tá fazendo pouco? Alguém aí já sentiu isso? Assim, em algum momento da caminhada, assim, pensando, nossa, eu poderia fazer mais, né? O que eu posso fazer? Mas às vezes eu não achava como. Como fazer? Como que eu vou fazer? E não me via ali, né? E falando nessa busca, né? Eu nasci, fui criada em um lar católico com muitos valores religiosos e assim, o que eu tenho hoje da bagagem, né? Que eu trouxe ali foi muito importante para mim na minha formação. E com o tempo nessas trajetórias e cidades, eu acabei me distanciando da igreja, Sim. né? E foi um marco muito grande para mim. Eu católica, meu marido já frequentava a evangélica, então assim, por um consenso ele ia comigo. Então eu achava que se eu fosse ali na missa, né, aos domingos tá tudo certo, assim, né, para todo mundo, olha, que legal, tem uma família bonita, né? E ainda frequenta a igreja no Frequenta a domingo. igreja, que beleza essa menina, né? Que beleza. E para mim tava tudo ótimo, tudo bem, né? Até aquilo começar a incomodar. Né? E aí um dia eu falo que quem nos trouxe para a igreja, e quando Deus, né, faz, ele usa quem está do seu lado para falar com você. E quem ele usou para falar comigo? Meus filhos. Seus filhos. Meus filhos me trouxeram para a igreja, para essa igreja. Nós começávamos, íamos à missa aos domingos e tudo, e um dia o Paulinho nos convidou para vir aqui. E eu, gente, tinha muitos entraves com parte de religião. O peso que a sociedade coloca na religião em si, né? É muito grande, né? E às vezes você precisa silenciar os ladrões de sonho. Você precisa silenciar o que as pessoas vão pensar de você e buscar aquilo que você quer, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, né? E às vezes a gente... Até mesmo porque, assim, quem fica olhando só a circunstância, isso é bíblico, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes que aquele que só observa o vento, ele nunca semeia. E é verdade, porque se você ficar olhando a circunstância, ou o que as pessoas vão pensar de mim, igual você tá falando, se você não silencia essas vozes, você não age. Porque você fica o tempo todo preocupado com a plateia. E aí você deixa de realmente ser o protagonista, de viver a própria história. Exatamente, o que você quer viver, né? E aí eu comecei a frequentar aqui, gente, no primeiro culto que eu vim, é tão assim, quando a gente externiza aquilo que é o seu ponto fraco. O primeiro culto que eu vim me pegou em todos os meus pontos fracos. Então eu pensei, eu tinha um entrave muito grande com a palavra com relação a dízimo, com relação ao dízimo e oferta. E eu entrei e logo no primeiro momento, dízimos e ofertas, bate palma. Eu já falei até isso pro pastor Rafael, que bateu palma. Eu falei assim, vixi. Você falou, o que esse povo tá comemorando? Né? O que é isso e tal, mas assim, comecei e falei assim, pronto, né? Vim no primeiro culto, foi tão engraçado, Daiane, que eu cheguei, aquela sensação de dever cumprido, acompanhei o marido, não disse não, fui sábia. Acompanhei o marido. E chegou no próximo domingo, eu falei assim, agora nós vamos à missa. Agora você me acompanha, já fiz minha parte. Aí, vamos na igreja? Vamos. Aí o Arthur, vamos à igreja e tal. Mas eu quero ir ali. O meu filho, né, meus filhos começaram a falar, eu quero ir ali e tal. Aí eu, então vamos, né, então vamos lá, né. E comecei a orar diferente. Eu falei, Senhor, então, me dê entendimento. E foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sempre busquei ter muita intimidade com Deus. E no processo a gente vai deixando as coisas passar, tem sempre coisas a fazer, sua agenda, a agenda da gente vai lotando, né? Isso. E Deus vai ficando de lado? A agenda vai lotando, tanta coisa, nossa, mas agora não tem tempo, não, mas eu tô firme. E foi quando pediu para abrir a Bíblia. E eu não achei a passagem. Isso me pegou de uma tal maneira, Daiane, assim que eu vi que eu estava longe daquilo que Deus tinha pra mim. Estava longe daquela intimidade que eu queria. Isso, foi quando eu decidi que eu não estava... Porque antes eu estava muito preocupada com religião, assim, ó. Então agora eu sou evangélica ou isso, com denominação. E eu decidi, foi um peso que tirei muito grande das minhas costas, e talvez você tenha ele, e talvez meu testemunho sirva para tirar esse peso seu também. Eu decidi ter um relacionamento de verdade com Deus. Essa é a minha busca. Essa é a minha busca. E é tão diferente, porque igual você está contando seu testemunho, muitas pessoas vão à igreja no domingo, e não só na igreja católica, às vezes a pessoa
também vai na igreja evangélica aos domingos, e se ela não decidir, não tiver essa atitude mesmo de coração, de falar assim, eu quero um relacionamento com Deus, vira simplesmente um ato religioso. E o ato religioso, ele não transforma ninguém, porque o que é o ato religioso? É assim, eu vou na igreja domingo, é como se eu vestisse uma capa. A religiosidade é isso, eu visto uma capa, né? Aí eu faço tudo que tem que fazer ali naquele horário. Mas aí na segunda-feira eu deixo Deus de lado. E aí eu deixo Deus de lado e vivo a minha vida. Da forma que eu acho que devo viver sem consultar a Deus, sem Deus fazer parte, porque Ele é o Deus lá de domingo, daquele dia que eu tiro para ir na igreja. E assim a pessoa se torna simplesmente religiosa. O que é religiosa, né? Cumprindo uma obrigação imposta pela religião, mas ela não vive de fato o que Deus quer, né? Ela não vive Deus ali diariamente, a presença dele, porque Deus, o que ele tem para nós é uma vida por inteiro, né? Ele quer fazer parte de tudo. É do acordar ao deitar. Exatamente. E foi quando eu comecei a buscar mais, né? E eu tô falando desse fato, e quando a gente fala, né, de ir a um ato religioso, seja ele missa ou culto, se você não busca essa intimidade, realmente ele vira um ato religioso. Então eu cumpri aquela minha obrigação de domingo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tá interessa tudo bem, como que eu vou viver durante a semana. Né? Tô buscando ser uma pessoa melhor, tô buscando isso e tudo. E aí foi a ponto disso virar um hábito e eu me sentia à vontade com aquilo. Então tudo é um processo, né? Tudo na vida é um processo, ninguém nasce pronto. Uns virão mais rápido, outros mais... E eu pedindo a Deus para que então fosse me moldando, transformando, o Espírito Santo de Deus então agisse e me mostrasse o caminho com aquilo que ele pretendia para minha vida. E eu sempre tive muitas coisas, né, que Deus realizou muito mais. Eu falo que a questão de sonhos e estudar foi um deles, mas ele realizou muito mais, né, do que aquilo que eu pedi, e com relação à família e tudo, e sou muito grata por aquilo. E eu sempre fui acostumada a agradecer, e sou muito grata mesmo, agradecer aquilo que vinha acontecendo. Oh, Senhor, obrigada, que bênção. Nossa, aconteceu isso, que bênção, Senhor. E eu nunca tinha orado por algo antes de acontecer. Então eu vim aqui num culto e carta para Deus, virada de ano de 2020, né? Virada de ano e tudo. 2020 para 2021, né? E já tínhamos ali a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava num período foi quando eu busquei mais também, né? Me conectar com Deus e tudo. Estava num período de muita ansiedade. Eu acho, não sei se foi só eu, mas eu achei que o mundo ia acabar. Eu tenho certeza que não foi só você. Achei que o mundo ia acabar e pensava assim, meu Deus, e agora? E agora? Olhava pro guarda-roupa, aquele tanto de roupa, sapato, as coisas, né? Olhava para as coisas e pensava, qual o sentido? Né? Qual que vem por aí? Aquela insegurança. E foi trabalhando, e em meio a essa crise de ansiedade, Deus foi trabalhando no meu coração para eu entender que tem coisas. O que eu controlo? O que você aí na sua casa consegue controlar? Né? Hoje, tantas notícias, né? Iminência de guerra. E sempre, o cenário nunca vai estar favorável para você realizar seus sonhos ou para você fazer alguma coisa diferente. Se a gente olhar hoje o cenário, se a gente olhar pela circunstância, às vezes tá menos favorável ainda, cada vez mais. Cada vez pior. Cada vez pior, se a gente olhar por essa ótica. Mas a cada dia a gente tem uma nova oportunidade. A gente tá aqui, né? Às vezes você tá aí com saúde dentro da sua casa, podendo fazer algo, e seu vizinho tá precisando de uma palavra sua, de uma ação sua. Você não controla a pandemia, mas você pode fazer algo dentro da sua casa para se prevenir, para cuidar da sua saúde. Tem coisas que você pode controlar e não. E essa consciência foi vindo, né? E a gente pode controlar o nosso interior, né? Interior. Pedindo a Deus para entrar, para acalmar. Porque assim, controlando o interior, as coisas externas também se acalmam, não é assim? Exatamente. Acalmando o interior, a visão muda. E tudo que a gente foca, expande. Isso. E eu estava muito focada com a questão da pandemia. O que ia virar o mundo? Meus filhos, que mundo meus filhos vão viver? Que mundo meus filhos vão viver? Até eu entender que mundo eu estou preparando aqui na nossa realidade para os meus filhos viverem. O que eu estou passando para eles? Nesse período até eu fiquei
3 meses na Serra da Mesa, nesse 2020. A gente tem um rancho na Serra da Mesa, é um lugar que eu gosto muito. E eu pensei, é isolamento, vou pôr internet, vou trabalhar ali do meu trabalho e tô ali, né? Tranquila, com a minha família, a salvo, segura, numa situação confortável, né? E comecei a pensar, e as outras pessoas? E aquilo ficou muito forte em mim, assim, Jesus tá voltando, até um dia que vem algo assim, Jesus tá voltando. O que você, Joyce, tem para apresentar para ele? O que você fez, né? Que de fato, porque assim, as pessoas não vão lembrar das coisas que você tinha, mas daquilo que você representa para ela. Como seus filhos vão lembrar de você? Como que, né, as pessoas que você se relaciona, que lembrança você vai deixar, que impacto você vai deixar na vida delas, né? Que você tem a contribuir para a vida delas. E entendi que mais do que esperar algo de bom para minha vida, é o que a minha vida poderia contribuir para ser algo de bom na vida de outra pessoa. E isso foi brotando outros sonhos, né? De enxergar além do que eu estava vendo, para mim e para minha família. De poder, às vezes, ajudar alguém. Porque eu me silenciei, porque naquele momento eu não estava conseguindo dar um conselho, ajudar alguém. Eu me silenciei, né? Me recolhi naquele período, mas fui vendo que talvez tinha pessoas, e fui sabendo depois de outras situações, e que eu poderia ter feito algo. Às vezes a pessoa, nossa, fulano nem me ligou esse tempo todo, mas eu não sabia o que ela estava passando. E quando eu fui descobrir, eu me senti assim, nossa, eu poderia ter levado uma palavra para ela. Afinal, é eu que estou buscando. Eu que estou vendo a palavra, eu que estou entendendo. Esse buscar é meu, né? E voltei, né? Fiquei esse período e tudo, e orando, né? Pedindo a Deus para... E foi quando, nesse período nessa carta para Deus, foi a primeira vez que eu pedi por algo. Eu pedi, né? Coloquei ali, projetei novos sonhos, né? Falei assim, eu quero fazer algo, um ano diferente. O Senhor me dê ferramentas. Nesse período, a minha mãe estava com problemas de saúde também, e isso afeta muito a gente, né? E quando algum familiar, alguém não tá bem, a gente também não fica bem. E já juntando tudo aquilo, eu pedi muito que Deus abençoasse ela, que ela tivesse uma nova... ia nos médicos, os médicos falavam, não, você tem que acostumar. E ela chegava, não, minha filha, isso aqui é crônico, eu vou ter que acostumar. Eu falei, mas não existe acostumar. Eu sou inconformada, né? Acostumar com coisa ruim, não. Não, a gente acostuma com coisa boa. Não existe acostumar, nós vamos achar um meio. Deus vai abençoar, vai achar uma forma, e nós vamos conseguir e tal. E foi quando veio um novo projeto. Talvez naquele momento, Daiane, eu não imaginava ele como um projeto. Como um projeto. Ou uma ferramenta. Isso, como uma ferramenta isso. De você alcançar seu sonho, né? Isso. Naquele momento eu vi ali, né, foi me apresentada do Terra, e uma pessoa me falou, num âmbito, a minha porta de entrada na do Terra foi uma dor física da minha mãe naquele momento, a minha crise de ansiedade e tudo. E quando eu comecei a usar aquele produto que veio, né, ali, eu senti a mão de Deus. A mão de Deus, ela vai vir em diversas formas, seja numa palavra de uma pessoa, no cuidado, né, que Deus vai ter ali com você. Ele vem com a provisão dele, importante a circunstância que você está passando. Era aquilo que eu pedi. Só que foi muito mais que isso, sabe? Porque ali, através daquela ferramenta, eu já comecei a pensar o tanto de pessoas que às vezes estavam passando por uma dificuldade, estavam esperando essa oportunidade. E o que eu poderia refletir com aquilo? E mais que não foi um produto que me trouxe para a Doterra, foi a oportunidade que eu tinha de sim entrar nas vidas das pessoas de alguma forma, de poder oferecer algo. E com isso, não tem como você não falar de Jesus nesse processo, não falar do que Deus tem feito na sua vida nesse processo. Então os sonhos, eles vão... Talvez o meu sonho era aquilo que eu estava vendo naquele momento, só que Deus tinha mais, né? E hoje eu sonho grande, eu quero sonhar grande, eu quero ter muitos sonhos, continuar tendo muitos sonhos, porque mesmo que eu não realize todos eles, realizar metade desse tanto de sonho vai ser bom demais, né? Realizar, você sonha pouco, ou você não tem nenhum sonho, a vida fica sem um norte, ele te impulsiona, analgesia o processo. E é muito comum as pessoas falarem assim, né, que sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho, que o trabalho é sonhar. Dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, já que você está disposta a sonhar,
Isso. Sonhe E assim, alto. hoje o meu propósito ali dentro daquele projeto é fazer com que pessoas resgatem sonhos, sejam eles uma perspectiva que ela não tinha em qualquer um dos âmbitos, de alguma forma contribuir para a vida dela. Então assim, não importa a ferramenta que Deus está colocando na sua vida, você pode fazer com que ela frutifique e seja um instrumento para você realizar aquele sonho, né? Vamos estar atento, né, aos sinais que Deus tem colocado. Hoje eu vejo As isso. oportunidades, As né, que passam oportunidades. na nossa vida, igual você está falando, você não deixou escapar as oportunidades e enxergou a mão de Deus em cada uma delas. Sim. Às vezes a pessoa não tem a sensibilidade de entender que a oportunidade é Deus bater na porta. Né? Às vezes falta essa sensibilidade. Por isso a importância de estar num relacionamento próximo com Deus, íntimo com Deus, né? Falando, Senhor, eu quero te ouvir, me mostra, e estar com esse coração aberto. E você falando assim, a gente só encontra o nosso propósito quando assim, essa função nossa, independente de qual que ela seja, ela beneficia o próximo. Exatamente. Então, o propósito nosso, ele é sempre ligado a outra pessoa. Ele nunca é ligado a nós. Falar assim, né? Foi algo que beneficiou apenas a minha vida. Não, ninguém encontra o propósito com algo egoísta. O propósito é sempre algo que, por meio de você alcance outras vidas. E sempre foi assim, sempre será assim. Porque até o propósito de Jesus foi alcançar vidas. Né? E eu acho que é por isso que te fez tão bem, que te fez tão realizada, né? Porque Exatamente. É uma ferramenta que, igual você falou, que você não leva só aquele remédio ou aquele óleo, você leva Jesus para as pessoas. Exatamente. Por meio dessa situação. E Deus une propósitos, né? E alia caminhos. Né? E ele traz pessoas, ele tem levantado pessoas, né? E quando foi, então, como eu disse, foi a primeira vez que eu orei por algo, quando veio essa oportunidade, eu pensei, Senhor, é isso mesmo que eu estou entendendo, que eu estou sentindo no meu coração, fala comigo, né? Me mostra então me capacita. Uma das coisas que nos paralisa muito, Daiane, que eu vejo, primeiro, né? Eu falei do silenciador, silenciar, né? Os ladrões de sonho aí, e talvez eles sejam, não vem pensar que é uma pessoa que vai te criticar por uma crítica, não, mas às vezes é por um bem, a pessoa tá querendo bem, né? Eu dei um exemplo ali. Muitas vezes são as pessoas mais próximas. Mais próximas. E até aqui em Gênesis, né, 37, 18, fala da história de José, mas fala assim, mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diz uns aos outros. Quem que é esses que estão falando? Os irmãos. Né? Se José tivesse preocupado com a aprovação dos irmãos, né? Ele não tinha cumprido o seu propósito. Se Davi tivesse esperando uma aprovação dos seus irmãos, não tinha cumprido o seu propósito. Mas quem te levanta para isso e quem vai te capacitar para isso é Deus. É Deus que vai. E foi até interessante que talvez em outro momento, Daiane, se você me convidasse, eu ia dizer que não. Que eu não me sentia capaz. E é outro fator que nós temos também que nos impedem, às vezes, de realizar sonhos. Aquela sensação de incapacidade, de ter outras pessoas. Se você se compara com outras pessoas, sempre vai haver alguém fazendo melhor. Sempre vai ter alguém. Mas Deus não está preocupado. As suas habilidades, Deus conhece, mas Ele conhece seu coração. Ele está interessado no seu coração. Às vezes eu quero servir, mas eu não sei onde. Não depende de onde você for servir, Ele vai te capacitar. Muitas das vezes me chamavam para fazer algo, né? Vem aqui, vamos fazer tal coisa. Não, mas vamos falar da palavra. Talvez eu não me sentisse apta. E eu não estou apta. Mas Ele vai me capacitar. Talvez o que eu venho aqui falar, ou algo que eu tiver a dizer, é o que alguém está precisando ouvir. Né? E Ele vai usar você para falar com as pessoas onde você estiver. Não espere estar em grandes palcos, não espere estar tendo a aprovação das pessoas. É onde você estiver, na sua casa, com seu filho. E não espere se sentir 100% preparada. Que é o que você está trazendo para nós. Deus, a promessa dele é de nos capacitar. O que Ele espera de nós é o eis-me aqui. É sim, Senhor, envia-me a mim, como Isaías falou. Não significava que Isaías estava se sentindo a pessoa mais capacitada ou a pessoa ideal.
Ele simplesmente falou, eis-me aqui, e o Senhor o enviou. Então eu vejo que Deus continua chamando pessoas, e Ele não está chamando ninguém pronto. Ele simplesmente quer que a gente fale, Senhor, eis-me aqui, e Ele vai capacitando, e no meio do caminho Ele vai lapidando, e quando a pessoa olha para trás, aí ela fala, nossa, olha o tanto de coisa que já passou, né? Olha como eu era, olha onde eu estou. E aí, à medida que você vai em movimento, permitindo, Deus vai só lapidando, né? Vai melhorando e capacitando para sempre algo maior. E às vezes você está fazendo algo, você está se superando, e muitas, dentro do seu coração, aquilo que você se enxerga, como você aprendeu a se olhar, te impede, te paralisa. Mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Nossa, veio um novo desafio, porque é muito fácil a gente estar na nossa zona de conforto, né? Veio um novo desafio, mas nossa. Veio uma dificuldade, eu sabia que esse negócio não era pra mim, né? Então, assim, silenciar essas vozes que às vezes vêm dentro desse conflito interno também, que enterram seus sonhos, também é importante. E a gente só silencia isso pedindo ao Espírito Santo mesmo, para tirar daquilo que não é de Deus para sua vida. Esses pensamentos que não são de Deus para sua vida. Tem a influência externa e interna. Só reforçando assim, o que a Joyce falou é tão importante que você trouxe, porque não adianta só silenciar as vozes externas, né? Você tem que silenciar a voz interna, que também tenta te paralisar. Eles falam assim que a nossa mente, ela nos sabota. Então, nós temos uma mente que nos sabota. Isso não sou eu, não é a Joyce, isso é do ser humano. E a Bíblia fala sobre a gente guerrear contra a carne. Quando fala sobre guerrear contra a carne também está falando no sentido também de alma. E a alma está falando no sentido de mente. Então, muitas vezes a gente tem que guerrear contra a nossa mente. Porque nós não somos a nossa mente, nós somos um espírito. Nós temos uma mente, mas nós somos um espírito. E muitas vezes a gente tem que guerrear contra a mente, que é essa voz que fala, né? Eu não consigo, não é pra mim. A mente gosta de ficar numa situação confortável. Então, se você sempre obedecer a esses pensamentos, você nunca vai sair do lugar. E nas coisas mais simples, um exemplo, e academia, nas coisas mais simples. Aquelas pessoas que vão à academia com frequência, aí quem não vai pensa assim, nossa, aquela pessoa é apaixonada na academia. Gente, eu acho que a gente conta nos dedos quem é apaixonado na academia. Normalmente são pessoas que enfrentam as suas mentes, que elas acordam sem disposição, num dia frio, e a mente fala assim, você podia tanto dormir mais, ou se não, não, tá tão frio, ou se não, a academia é tão chata, mas ela resolve silenciar aquela voz e fala, eu vou, eu tenho um compromisso, eu vou. E aí, a partir do momento que ela toma essa decisão, ela vai chegar lá, ela cumpre aquilo que tinha que ter feito e volta com a sensação de bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Dever cumprido, eu consegui, né? Muitas das vezes a gente espera estar motivado para começar algo. Não tô sentindo meu coração de fazer isso. Nossa, mas eu não tô achando hora para começar isso. E a motivação, ela é muito boa até certo ponto. A disciplina é mais importante, porque eu quero saúde, né? Eu quero saúde. O que eu posso fazer para ter mais saúde? É diferente, né? Que são ações diárias que te levam, e tem atitudes que te levam a isso, né? E nesse processo, né, começa todo sonho, a gente começa motivado. Isso. E aí, às vezes você encontra, às vezes você não tem só ladrões de sonhos, você tem pessoas que vão te incentivar mesmo, estão ali e tal, e o negócio começa a demorar, e nesse caminho você tá sozinho ali naquele processo, mas o sonho é seu, você tá buscando aquele sonho, você tem aquele objetivo de fazer algo acontecer, e você vai cansar no processo. E onde a gente encontra descanso? Isaías 40:29 fala assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que Deus, nessa manhã, né, pode estar querendo trazer para a sua vida. Às vezes você se cansou nesse processo. Às vezes você tem muitos sonhos que você, por circunstâncias diversas, deixou ali na sua gaveta, seja ele pequeno ou grande, né?
você se cansou nessa jornada, fortaleça suas forças. Às vezes a gente tem uma fé, e eu vi isso me identifiquei um pouco, às vezes a gente tem muita fé pro vizinho. A gente, né, viu falar isso recentemente na pregação, e é muito isso, né? O vizinho acontece alguma coisa, mas vai dar certo. Deus está no controle. Acontece alguma coisa com a gente, oh meu Deus do céu, e agora, né? Então, essa fé, buscar esperar em Deus, naquilo que tem, porque esse mesmo Deus, né, que fala para esperar nele, tem planos maiores para nós, tem planos maiores para a sua vida, para a minha vida, para a vida da Daiane, para os nossos filhos, né? E basta a gente se colocar em movimento e pedir direção daquilo que ele tem, com as ferramentas que ele tem te dado aí. Às vezes não vai ter circunstância melhor, mas a que você tem é hoje. Hoje o dia não é o melhor para você começar, mas o dia que você tem é hoje, porque amanhã você não sabe se vai vir. Então o dia que você tem para fazer algo atrás do seu sonho, que vai te impulsionar a buscar novas coisas, os sonhos nos levam a outros lugares, nos colocam em movimento. E tudo bem se esse sonho mudar no caminho. Ninguém tem compromisso com o erro. Ele vai crescer, ou ele vai mudar, ou as prioridades mudam, mas você já não está mais no mesmo lugar. E os sonhos levam a gente a nos impulsionar mesmo, né? E 1 Coríntios fala que todo mundo, né, acho que já ouviu essa passagem, ou conhece, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes as circunstâncias não vão estar favoráveis, às vezes aos nossos olhos aquele sonho é tão longe, tão impossível, tão coisa de sonhador mesmo, né? Mas Deus sabe, e se Ele plantou no seu coração, Ele sabe a maneira de realizar. Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele que vai te mostrar o caminho, te capacitar em todo o processo, te fortalecer quando você cair em prol daquilo e quando você conseguir, eu tenho certeza que isso vai levar a impactar a vida de outras pessoas, né? Te levar sonhos são sempre maiores do que a gente tem, né? Sonhos de Deus. Gente, era isso. A gente queria, por meio do testemunho da Joyce, motivar você a sonhar. Se você tá aí no meio do caminho do sonho, continue. Não deixa nenhum ladrão da alegria, nenhum destruidor de sonho impedir você de continuar. E se você guardou o seu sonho, pegue ele de volta. Porque nós temos um Deus que abençoa os sonhos. Nós temos um Deus sonhador. Porque Ele coloca sonhos no nosso coração e esse sonho nos move. Então Deus não é contra os nossos sonhos. Às vezes a pessoa ela tá tão desmotivada que ela começa a pensar que Deus é contra. E Deus não é contra. Pelo contrário, a Bíblia fala que dele vem o querer quanto o realizar. Então Ele não é contra. Ele coloca desejos no nosso coração e Ele tem prazer em nos abençoar. É um Deus abençoador. E isso nos deixa felizes. Me deixa feliz saber que Deus torce por mim, que Ele tem sonhos maiores do que os meus. E essa tem que ser a nossa motivação, a palavra dEle, né? A promessa dEle. Como a Joyce falou, os momentos que a gente se cansa, porque acontece, todos nós somos humanos, todos nós temos problemas, temos dias maus, dias difíceis, mas a gente pode buscar em Deus esse renovo. Falar, Senhor, aqui, ó, sua palavra não fala que o Senhor fortalece o cansado, não fala que o Senhor ia renovar minhas forças, então eis-me aqui, renova as minhas forças. Eu quero continuar, eu quero alcançar. Exatamente, a questão dos sonhos, né, que Deus, né, sempre está ao nosso favor, né, ao nosso lado, por mais daquelas dificuldades. E um exemplo bem simples é nós mesmos como mães. Me coloco ali nos meus pais, né, me vendo realizar aquele sonho, por mais pequeno que fosse, e que eu só realizei pela força que eles tiveram de me manter, de me impulsionar, né, naquele momento, eles se realizam também nesse processo. Imagina nosso pai, né? Imagina Deus, né? Deus tá ali torcendo, falando, se ele te vê ali alcançando, tá ali regozijando da mesma forma, né? Exatamente. Glória a Deus. Joyce, eu quero agradecer, dizer também que eu fiquei honrada com a sua presença. Você ter dito sim, eu sei que não é fácil. A gente se expor nunca é fácil. A gente faz porque ama a Deus, porque a gente realmente um dia decidiu falar, eis-me aqui, envia-me a mim.
né? Não porque a gente se sente mais capacitado ou melhor, não, é porque realmente um dia a gente entendeu que Deus tem um plano e que a gente deve dizer sim a Ele nessa caminhada. Ontem eu ouvi uma pessoa, na célula, terça-feira eu ouvi uma pessoa falando, eu achei interessante. Ela foi convidada para ministrar a célula e ela não estava sentindo muito bem de manhã. E aí, mesmo assim, ela aceitou o convite. À noite ela estava lá, ela já tinha melhorado. E aí a menina falou assim, mas você vai conseguir? Ela falou assim, não, eu vou conseguir, Deus vai me abençoar. Porque como que eu falo não para a agenda de Deus? E eu achei tão interessante quando a gente tem essa consciência, né, de dizer sim para o Senhor. Deus se agrada. E eu tenho certeza que Ele se agradou desse momento aqui, porque nós tiramos esse tempo, um tempo que poderia estar com a família, poderia estar no trabalho, poderia estar fazendo outra coisa, mas para poder falar das coisas, do que Ele tem feito por nós e do quanto que isso nos deixa alegre. Então eu quero realmente te agradecer, dizer assim que é a primeira de muitas oportunidades, que você tenha, né, muitas novas oportunidades. E eu vou passar a palavra para você também fazer seu agradecimento final. E eu gostaria que você encerrasse orando por nós, orando por as mulheres que estão nos ouvindo ou que ainda vão nos ouvir algum dia, algum momento. E se você foi edificada com essa palavra, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você se lembrou, com aquela pessoa que você sabe que está tendo alguma dificuldade no caminho, ou que deixou de sonhar, ou até mesmo que alcançou o seu sonho. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos renovar, de nos revigorar, né, de reacender a chama novamente. Eu fico muito feliz, né, muito grata, e a gente sempre fica nervosa, né? Claro, faz parte. Faz parte, né? Mas fico muito feliz e honrada por ter conseguido contribuir e passar um pouquinho, né, daquilo. E na carta, né, de 2022, né, para 2022, eu coloquei que eu não queria mais ser eficiente naquilo que Ele não me chamou para fazer. E quando você me convidou, foi como um estalo de eu lembrar daquilo, né? Às vezes é mais cômodo você ficar ali, fazer sua parte e tudo, mas talvez teria alguém precisando ouvir, né? O tema não foi nós que escolhemos, né? Foi você me chamou e de fato foi algo que mexe muito comigo, porque é uma característica que eu tenho, que eu acredito que eu tenha mesmo, de sonhar mesmo, independentemente das circunstâncias. E eu queria te convidar a orar com a gente nessa manhã. Eu queria que, onde você estivesse, você fechasse os seus olhos e deixasse Deus agir nesse momento. Que você se colocasse na presença dEle. E com todo o seu coração, você pedisse, junto comigo, Senhor, venha restaurar aqueles sonhos que estavam enterrados em gavetas. O Senhor sabe, Pai, nós não entendemos o seu propósito, mas em tudo que o Senhor faz, tem um propósito e um porquê. Então, nesta manhã, nós pedimos, Senhor Jesus, para aquele que está cansado, venha renovar suas forças. Para aquele que não enxerga além daquilo que ele está vendo, que o Senhor abra um horizonte, derrube muralhas que estão impedindo essa pessoa de visualizar aquilo que o Senhor tem preparado para ela. E de buscar o melhor de Deus aqui nessa terra, até que Ele venha. Senhor Jesus, que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Nós sabemos que não basta dizer sim, que a fé sem obras ela é morta. Então que a gente possa agir, que a gente diga sim, decida e haja. E para isso, Senhor, nos capacite, que a gente seja usado, que os nossos dons sejam usados naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Seja do menor trabalho ao maior, até porque qualquer grande pregador primeiro teve que falar, abrir a boca para falar com alguém um dia. Até um grande cantor cantou ali no banheiro, sem plateia, cantou, mas com fervor, para ser um dia preparado para o lugar de honra que o Senhor colocou. E não importa se esse lugar é alto, baixo, mas estando dentro dos seus planos, Senhor Jesus, que a gente caminhe e que a nossa vida sirva para cumprir o seu propósito aqui nessa terra e que nós possamos estar aí, ser lembrados por nossas obras, por ter realizado sonhos, por ter realizado o inimaginável, porque o Senhor nos capacitou, porque o Senhor
fez com que a gente realizasse, que a gente buscou aquilo que era melhor. Não aceite menos do que Deus já conquistou por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Nessa manhã nós te agradecemos, que o Senhor renove as forças para essa semana, para o nosso dia, e que a gente tenha a força de dar o primeiro passo, não só de dar o primeiro passo, mas permanecer na caminhada. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Amém, gente. Fique com Deus e até a próxima. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.